Mônica Deboli e a MMT. Tenho acompanhado o podcast de Fôlego da Economista e recomendo aos interessados em acessar o mundo das discussões sobre moeda, macroeconomia e finanças públicas. A intelectual aborda os temas monetários olhando simplicidade e rigor na meia distância entre ciências sociais e atualidade nacional e mundial. Procurar por economia em tempos de pandemia já com 73 episódios. Como ouvinte, gostaria de relatar um fato curioso. Tem um que o tempo todo fica comentando no chat, fala da MMT, fala da MMT. Não importa o assunto, a MMT, sigla em inglês para a Teoria Monetária Moderna, teria uma abordagem inovadora, uma quebra de paradigma. Um pouco acostumado ao meio intelectual das teorias radicais, acaba percebendo certos signos. Quando a pessoa se coloca no debate como uma espécie de representante da teoria, sempre mencionada com um artigo definido, como se a teoria fosse um corpo doutrinário a ser defendido. No chat do podcast, a contínua insistência ao longo dos episódios acabou irritando a expositora. Para os ouvintes, a percepção que ficou talvez fosse parecida como quando se é abordado por aqueles membros de igrejas novas tentando te passar um jornalzinho do grupo. E aí, você tem que ver isso. Os panfletos da MMT denunciam que seriam dogmas da macroeconomia hegemônica. Haveria um grande complô ideológico para mascarar o real funcionamento da moeda. O mito do déficit, a farsa do equilíbrio fiscal, a falácia da responsabilidade do gasto público e por aí vai. Mas quando você começa a levar a sério a MMT, se depara com uma afirmação central que no mínimo tem um sabor dogmático. Um Estado-nação que emite moeda nacional não pode ser insolvente em moeda nacional. Por definição, o Estado com moeda soberana não tem restrição financeira. Até entendo que em seus podcasts excelentes, quando Stephanie Kelton ou Bill Mitchell falem isso, eles têm em mente os Estados Unidos ou o Reino Unido ou a Austrália. Mas quando você transpõe a América Latina com um histórico repleto de crise de insolvência, não é possível que alguém sustente que o Estado seja imune à quebra porque emite moeda primária. Como se simplesmente imprimir mais dinheiro tivesse baixado a inflação e evitado a perda da credibilidade dos governos em honrar dívidas internas ou externas. Ora, faltou? Imprime mais dinheiro. Como ninguém havia pensado nisso? A Mônica citou como exemplo o calote da Rússia em 1998, com uma desvalorização do rublo em quase 100%. Se o leitor buscar o verbete List of Sovereign Debt Crises na Wikipedia, vai encontrar uma lista de 303 ocorrências históricas de calotes, moratórias e defaults de países. Se você for vender sua casa e o comprador quiser pagar em dólares, você pode até aceitar, mas aceitaria receber em bolívares venezuelanos? Por que não? Pelo motivo óbvio de que o poder de compra de uma moeda é tão mais forte quanto maior a credibilidade do país em garanti-la. Essa confiança envolve solidez institucional, organização produtiva, histórico de sustentar as dívidas, previsibilidade do ambiente político e econômico. David Ricardo e os metalistas defendiam o padrão puro, ou seja, a conversibilidade do dinheiro ao metal precioso, porque compreendiam que a exigência do lastro obrigava os governos a serem cautelosos. Eles tinham que demonstrar ser responsáveis na gestão do gasto, sob o risco das pessoas correrem aos bancos para trocar as cédulas de papel moeda por ouro. No nosso mundo da moeda fiduciária, ou seja, sem lastro e sem conversibilidade, qual é o equivalente da corrida aos bancos? As pessoas preferem trocar a moeda duvidosa por ativos mais seguros, como bens físicos, moeda forte, inclusive o Bitcoin ou o próprio ouro. Se a maioria está antecipando a perda de confiança na moeda, vai tentar livrar-se do dinheiro, provocando excesso na economia. Nesse exato momento crítico, em vez de enxugar o excesso, o governo emitir ainda mais moeda, o que vai acontecer? Hiperinflação. Dizer que o Estado pode sair da enrascada imprimindo dinheiro é a mesma coisa que tentar parar uma bola de neve atirando mais neve. Para ser justo com os MMTs e não marcar os easy points de Venezuela, Weimar e Zimbábue, existem outras premissas da doutrina para lidar com a situação descrita. Diriam que no modelo você não tem a opção de recusar a moeda porque o Estado impõe a moeda através dos impostos que você não poderá pagar em euros e que a inflação pode ser combatida com mais impostos casados com um programa de mobilização produtiva centrada no Estado. Isto é, o poder soberano poderia forçar o curso da economia entre o gasto discricionário que cria moeda, ex nihilo, e a tributação que a destrói, pondo fim ao ciclo. Em outras palavras, um supergoverno expandindo que curto-circuita Banco Central e Tesouro Nacional, dispensando a intermediação bancária e colapsa as políticas fiscal e monetária, unificando moeda e dívida soberana. Na página 2 de uma teoria que quer quebrar paradigmas está o capitalismo de Estado, um Estado central planificador e empregador de massa, outro nome para socialismo real. Apesar disso, no Brasil, o economista André Lara Rezende está fazendo uma tropicalização bem interessante da MMT, dentro de um largo mapa conceitual de história e teoria monetárias. Em vez de pegar a doutrina anglo-saxã pelo valor de face,
suas fraseologias de efeito, a ALR está aclimatando para o debate brasileiro sobre juros e inflação, relação entre moeda e fisco. André lamenta o paradoxo de ser necessário repensar o paradigma macroeconômico logo depois do que ele chama de estresse pós-traumático dos anos Dilma, devido aos desequilíbrios fiscais e à polarização daninha da arena pública. Na nossa conjuntura pandêmica, esse é o grande debate entre economia e sociedade, entre moeda e renda, e que envolve imediatamente as preocupações na aceleração de uma crise que já vinha de antes. É preciso cuidar, contudo, para que o mais novo não passe da reedição do velho, e de um velho nem tão distante assim. Esse é o texto do Bruno Cava Rodrigues. Na vez também, você até a próxima.